Amém. Glórias a Deus. Eu tenho certeza de que Deus te abençoe. Deus quer te abençoar mais. Para isso, agora eu e você vamos nos expor à palavra de Deus, à pregação da palavra de Deus, com orientações, instruções, vindas diretamente do trono de Deus para o meu coração e para o seu coração. Assista agora, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Olá, queridos, que privilégio estar com você esse momento para compartilhar uma palavra de Deus para o seu coração e para o nosso coração. Geralmente nós dizemos que quando nós ministramos a palavra de Deus, nós somos os primeiros a ser ministrados. E eu quero falar sobre o poder do encorajamento. Eu leio aqui em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e Pai de misericórdia, Pai de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a mesma consolação com que nós somos consolados por Deus. Porque como as aflições de Cristo transbordam através de nós, assim também transborde por nosso intermédio a sua consolação. Veja, querido, Jesus disse uma palavra importante para os seus discípulos, lá no Evangelho de João, que é um dos evangelhos onde fala muito sobre o Consolador, fala muito sobre consolação. Mas ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, trabalhando com pessoas, trabalhando no reino de Deus, trabalhando no trabalho secular, nós enfrentamos lutas no nosso dia a dia. Esses dias nós estamos vivendo esse momento da pandemia e muitas pessoas estão com medo, estão aflitas, porque realmente não é fácil. Quando as pessoas ficam muito tempo assistindo a televisão, muitas vezes as notícias apontam para as estatísticas negativas, né? E quanta gente às vezes esquece que a nossa fé é a certeza da vitória quando nós cremos na palavra de Deus. Mas nós temos falado com pessoas e ajudado pessoas que estão em posição de liderança na igreja, para que elas possam realmente continuar animando os seus discípulos, os seus filhos espirituais. E Paulo está dizendo aqui que nós passamos por momentos difíceis, por momentos de tribulação, nós passamos por momentos de luta, no exercício da nossa liderança, na nossa vida diária, nossa vida familiar, mas o Espírito Santo, Ele é o Consolador, aquele mesmo Consolador que Jesus disse, eu vou, mas eu vou preparar o outro Consolador que estará para sempre convosco. Então eu quero falar sobre isso nesse momento com você, a respeito da consolação. Essa palavra consolação, encorajamento, ela tem um significado muito importante, que realmente Jesus, quando estava para ir para o céu, lá em João 14,6, ele trouxe essa palavra para os seus discípulos. Ele disse, não se turbe o vosso coração, mas credes em Deus, crede também em mim. Isso está lá em João capítulo 14, versículo 6. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse eu teria dito. Então Jesus, ele encorajou os seus discípulos, E versículo 3 ele disse, olha, se eu vou preparar lugar para estarem comigo, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Os próprios discípulos de Jesus que andaram com ele, em muitos momentos ficaram desanimados, ficaram aflitos. Sabe, é comum na natureza humana, na hora de lutas, na hora de aflições, estar desanimado. Talvez você já conhece, já conversou com pessoas que passaram por um momento de crise na vida familiar ou financeira, pessoal, na vida moral, na vida ministerial. E a gente que trabalha como pastores na igreja, sempre estamos reunindo, discipulando pessoas que passam por crises. E elas precisam de uma palavra de encorajamento. Elas precisam de uma palavra de encorajamento muito mais do que, às vezes, uma palavra de cobrança da responsabilidade que elas têm, não é? É claro que nós delegamos funções importantes para as pessoas, e nós que somos uma igreja em célula trabalhamos com prestação de contas no discipulado, com prestação de contas nas nossas células, na prestação de conta nas atividades ministeriais, administrativas da igreja. Nós prestamos contas, mas
acima dessa prestação de contas, e realmente que essa prestação de conta não soe como se fosse uma cobrança, mas que deve ser feita com uma palavra de incentivo, de encorajamento para aquela pessoa que está dedicando a vida dela ali. É um líder de célula. Aí você vai reunir, nós vamos reunir com ela, vamos encorajar aquela pessoa. Você que trabalha com um discípulo que te ajuda nas atividades ministeriais, que te ajuda na célula, que te ajuda a discipular pessoas, você vai sempre chegar com uma palavra de encorajamento para aquela pessoa. Por quê? Porque ela precisa, assim como Paulo disse, nós também somos consolados. O próprio apóstolo Paulo precisou receber uma palavra de consolação, né? O próprio Jesus, quando estava no Getsêmani, orando, naqueles últimos momentos da sua vida, momentos de agonia, ele chamou os seus discípulos principais para estarem orando com ele, para estarem juntos naquele momento. E aí ele se retirava um pouco, voltava, os discípulos estavam dormindo. Chegou o momento que ele disse: então vocês nem uma hora não podem vigiar comigo, nem nesse momento de aflição, nesse momento de dificuldade. Então, desde que existe ser humano, há a necessidade de consolação. E eu quero mostrar para você aqui algumas razões aqui, porque Jesus nos manda consolar e por que o apóstolo Paulo está falando sobre essa atitude de um líder, de consolar os seus liderados. Jesus falou aqui em João 14,16, eu rogarei ao Pai, Ele dará outro Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, para que esteja sempre convosco. E no versículo 25 ele diz, estas coisas vos tenho falado, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, Ele vos enviará, vos ensinará toda a verdade, todas as coisas que vos tenho ensinado, e estará para sempre convosco. E no capítulo 15, no versículo 26, ele diz, quando vier o Consolador, que eu enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que o Pai enviar, esse dará testemunho, vos dará testemunho, todavia vos digo a verdade, convém que eu vá para que ele venha. Então veja, queridos, nós não estamos sozinhos na obra de Deus. Quando nós estamos cuidando de um discípulo, cuidando de uma célula, quando nós estamos cuidando de um ministério, nós não estamos sozinhos. Eu quero falar para você nesse momento, você não está sozinho, Você tem, acima de tudo, o Consolador, o Espírito Santo que te ajuda, que te fortalece, que no momento difícil, de luta, muitas vezes você diz assim, eu não vou conseguir, eu não sei, eu vou entregar esse ministério, eu vou entregar essa célula, eu vou entregar essa função, esse discípulo. Eu quero te falar uma coisa, Jesus nunca fez propaganda enganosa, ele disse assim, olha, vocês terão lutas, vocês terão aflição, mas tende bom ânimo. Veja que Deus sempre está falando isso. Em muitos lugares no Antigo Testamento, Jesus falou para homens importantes da Bíblia como Josué, Tantas vezes para Moisés, tantas vezes ele usou essa palavra, tende bom ânimo. E eu quero te dizer, querido, que Deus está falando essa mesma palavra para você. Alguns motivos por que devemos encorajar as pessoas, Primeiro, o encorajamento é fruto do Espírito Santo em nossa vida. Quais são os frutos do Espírito? Gálatas 5:22 diz, o fruto do Espírito é amor, é gozo, é alegria, é satisfação, não é verdade? Então, desde que o Espírito Santo é o nosso Consolador, ele nos dá essa capacidade de encorajarmos pessoas. Algumas vezes eu já fui visitar pessoas em hospitais, e você sabe que lá no hospital, como as pessoas estão necessitadas de ouvir uma palavra de encorajamento. Esse momento agora está sendo difícil, a gente não pode estar entrando em hospitais, mas é o lugar onde as pessoas estão abertas, onde as pessoas estão aflitas, com medo de morrer, pensando que já vão partir desse mundo, e aí chega alguém e faz uma oração por elas. Sabe, queridos, a pessoa que está lá na prisão, como ela precisa de uma boa nova, de uma palavra de encorajamento. Vamos dizer, a pessoa que está passando por um problema familiar, um discípulo que está passando por um problema familiar, pessoas que nós conversamos no nosso dia a dia. Nesse momento de pandemia, nós estamos com os nossos núcleos abertos e sempre chegam pessoas, às vezes para prestar a sua obediência, a sua fidelidade,
a Deus, para receber uma oração, e nós oramos por aquelas pessoas, e elas saem ali tão gratas, tão agradecidas, dizendo obrigado. Por quê? Porque elas estão aflitas na sua vida diária, e elas precisam de um encorajamento. Então veja bem, o encorajamento é um fruto do Espírito, e todos nós somos encorajadores. Eu gosto de ler lá em Mateus capítulo 5, quando fala sobre as bem-aventuranças, e em uma das bem-aventuranças, ele é bem-aventurado são os pacificadores, não é? Então veja, o pacificador, ele é um consolador, ele é um edificador, ele é um encorajador, é alguém que está ali para encorajar aquela pessoa que está aflita, querendo fazer alguma coisa errada. Sabe, queridos, muitas vezes eu já até orei por telefone por alguém que estava querendo matar alguém. Já estou lembrando de situação assim, alguém que estava tão aflito, queria matar a esposa, outro que estava intrigado com alguém, dizendo, estou prestes a fazer uma besteira. Espera aí, cara, te quieta, fica tranquilo aí, vamos orar, vai passar, você não vai precisar fazer isso. Aí você dá aquela palavra para aquela pessoa, e ela diz amém, pastor, e no final ela entrega a vida para Jesus, ela reconcilia com Deus. Às vezes são pessoas que estão longe dos caminhos do Senhor, que não estão bem na sua fé, mas uma palavra de encorajamento pode mudar tudo na vida de uma pessoa, sabe? Uma pessoa pode perder a cabeça porque alguém não chegou lá para dizer assim, meu irmão, não faça isso, não vale a pena, né? E eu quero que você saiba de uma coisa, Deus nos chamou para sermos encorajadores, Às vezes nós nos expomos muito diante das redes sociais, e a gente vê pessoas muitas vezes atacando, pessoas falando mal, pessoas brigando, pessoas condenando outros, mas nós devemos mudar a nossa ótica. Por quê? Porque o Espírito Santo está em nós. Outra razão por que devemos encorajar, porque o encorajamento glorifica a Deus. Romanos 15 fala, ora, o Deus de toda constância e consolação, longanimidade, que nos vê em todo sentimento, uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que, unânimes em uma só boca, glorifiquemos a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas interessante que ele diz aqui que o Deus de toda longanimidade e toda consolação. Sabe, queridos, quantas vezes nós já chegamos desesperados na presença de Deus? Eu vou desistir, eu não vou dar conta disso aqui, eu não tenho essa capacidade toda. Mas a Bíblia fala que Ele é o Deus de toda consolação, é o Deus que nos assiste. Quantas vezes eu mesmo, eu tenho aproximadamente cerca de 32 anos que entreguei minha vida para Jesus, e eu lembro de muitas e muitas vezes que eu estava aflito, cheguei na presença de Deus, dobrei o meu joelho, muitas vezes coloquei uma música lá para adorar, e eu saí da presença, não saí da presença de Deus, né, porque ninguém sai, no sentido de Deus é onipresente, mas saí daquele momento, daquele lugar, totalmente restaurado. Por quê? Porque o Deus de toda consolação está comigo, o Deus de toda consolação está com você. Não importa a tarefa, a atividade que você faça dentro da igreja ou fora da igreja, no seu trabalho, na sua família, as responsabilidades que você tenha no seu dia a dia, mas saiba que, mesmo no meio das dificuldades, para resolver os problemas diários, o Deus de toda consolação está contigo. Então, o encorajamento glorifica a Deus. Deus nos encoraja, sabe, dentro da família. Quantos pais, muitas vezes, tudo que eles fazem é condenar o filho. Esse menino não faz nada direito, essa menina não tem responsabilidade. Às vezes os próprios pais lançam palavras assim para a vida dos seus filhos. Mas que tal chegar com o filho, dar um abraço nele ou a filha, na hora que ele não passou naquela prova, na hora que ele não conseguiu aquele concurso, aquele momento em que de fracasso, chega lá e dá uma palavra de encorajamento, dizer, olha, você vai conseguir, você é mais que vencedor. É interessante que o apóstolo Paulo diz, em todas estas coisas, lá em Romanos 8,37, em todas estas coisas somos mais que vencedores. Veja bem, o encorajamento é muito importante. Eu lembro de uma história do João Batista, lá na Bíblia. João Batista estava aflito, estava preso, depois que ele cumpriu todo o seu ministério de anunciar Jesus. Chegou um momento que ele perguntou para os seus discípulos,
e enviou seus discípulos onde Jesus estava e perguntando para ele: és tu o Cristo ou havemos de receber e de esperar outro? Aí Jesus, o que Jesus fez? Jesus disse: vai lá e diz para João que valeu a pena tudo o que ele fez, tudo o que ele anunciou. Os cegos enxergam, os mortos ressuscitam, os oprimidos são libertos. Vai lá e dá essa palavra para ele. E com certeza aqueles discípulos voltaram lá para a prisão onde João Batista estava e deram aquela palavra de Jesus. E aquela palavra motivou João Batista. Dali para frente, é claro, ele cumpriu a sua missão, perdeu a vida por amor ao reino de Deus, mas ele foi feliz, porque ele recebeu uma palavra, ele realmente foi consolado pelo próprio Senhor Jesus, por aquele que ele anunciou. Então o encorajamento glorifica a Deus. Aqui, terceiro ponto, o encorajamento é um mandamento. O apóstolo Paulo, em Tessalonicenses capítulo 5, versículo 11, diz: exortai-vos, consolai-vos, encorajai-vos. Olha que texto precioso, 1 Tessalonicenses 5:11. Pelo que exortai-vos, consolai-vos, encorajai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como na verdade vocês já estão fazendo. Essa igreja de Tessalônica era uma igreja fantástica e ela fazia isso tão bem, né? É igual a nossa igreja aqui, Past Church, Santarém, Brasil, nas nações, quando a gente realmente começou a caminhar na fé. De vez em quando eu mando uma mensagem para um pastor que me batizou, que me encorajou muito no começo da minha carreira cristã, né? E eu não esqueço dele, porque ele nunca chegou com uma palavra de condenação para mim quando eu estava aprendendo a caminhar na fé. Ele sempre vinha: vamos lá, sentir sua falta, olha, você vai ser um homem de Deus, você vai ser muito usado por Deus. E eu nunca perdi essas palavras. Por quê? Ele me encorajou. Eu não esqueço disso, né? E Paulo está dizendo aqui: faça isso, exorte, console, encoraje uns aos outros, edifique uns aos outros. Mas vocês já estão fazendo isso. Que igreja preciosa! O encorajamento é um mandamento do próprio apóstolo Paulo. E aqui, a gente finalizando, o encorajamento livra o coração aflito, livra o coração embrutecido. Em Hebreus, capítulo 3, versículo 13 diz: antes exortai-vos uns aos outros todos os dias. Será que hoje nós já demos uma palavra de consolação para alguém, de encorajamento para alguém? O escritor de Hebreus, ele disse essas palavras: exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós seja endurecido de coração por causa do engano do pecado. Sabe por que muitas vezes pessoas pecam? Porque elas estão longe desse relacionamento, porque elas estão perto de pessoas que levam elas a pecarem, que não tem uma palavra na hora que elas estão sendo tentadas. Muitas vezes não tem alguém que chegue lá e diz assim: meu irmão, você é mais que vencedor, né? Muitas vezes eu já recebi pessoas para aconselhar que dizem assim: poxa, olha, eu pequei, eu falhei, eu tropecei, eu não dei conta, eu desisti. E eu cheguei com alguém, em vez da pessoa me encorajar, ela disse: não, é porque você queria fazer isso mesmo, porque você, né, você gosta disso, porque você gosta de pecar. E não é assim. Ninguém gosta de pecar, ninguém gosta de tropeçar, ninguém gosta de viver errando. Aquele que nasceu de novo, ele tem uma consciência com Deus, e a alegria dele é andar em vitória. Mas as pessoas às vezes são fracas. E aí o que nós temos que fazer com as pessoas que pecaram, com as pessoas que tropeçaram, que falharam? Nós temos que ajudá-los, nós temos que ter para essas pessoas uma palavra de consolação. E para fechar exatamente agora, o encorajamento edifica o espírito humano. Quero falar para você, querido, você foi escolhido por Deus. Você foi escolhido por Deus, e não importa as tribulações, as lutas que você tem passado, ou que vier a passar, porque no mundo tereis aflições, disse Jesus. Mas eu sei de uma coisa: você já nasceu para vencer, você já nasceu para ser um mais que vencedor, e você é o mais que vencedor. Acredita nisso.
não acredita no decreto da derrota que vem através do jornal da terra, da comunicação terrena, perniciosa, que tem tendência de publicar aquilo que é ruim, que tem tendência de espalhar notícias ruins. Pega o jornal celestial, a palavra de Deus, sabe? Pega a comunicação do céu, coloca para dentro de você essa palavra e seja esse poço de palavras de fé para encorajar as pessoas, para você encorajar a sua própria casa, seus próprios liderados, sua própria família. Então, eu quero, nesse momento, orar por você, fazer uma oração. Você que está ouvindo essa palavra, quem sabe até está passando por um momento difícil na sua vida, eu quero orar por você. Meu Deus, no nome de Jesus, como ministro do Evangelho, eu quero orar agora, Pai, em nome de Jesus. E eu oro pela vida dessa pessoa, que talvez está passando por uma aflição, talvez não, mas que vai poder ajudar outras pessoas que estão aflitas. Mas alguém que está diante dessa tela, que está nessa rede social agora ligado, assistindo essa palavra, ou na TV, Pai, nós concordamos em fé, eu, o cinegrafista, a equipe que está aqui nesse momento, nós oramos, Pai, nós acreditamos que a vitória já chegou para essa pessoa. Em nome de Jesus, Pai, eu profetizo sobre essa família, eu profetizo sobre essa vida, sobre essa pessoa, que nada irá derrubá-lo, que nada irá derrotá-lo, mas que qualquer que seja o problema que tenha enfrentado, qualquer que seja o tropeço que tenha passado, mas eu sei que vai dar a volta por cima, em nome de Jesus. Eu declaro, meu Deus, o espírito de resiliência sobre a vida dessa pessoa, que ela vai vencer, que ela vai se sentir mais que vencedora a partir de agora, através dessa palavra, e eu ministro, ó Pai, sobre ela o consolo do Espírito Santo, o consolo de Deus. Receba essa palavra, meu irmão, que Deus te abençoe. Muito bem, queridos, muito maravilhoso estar com você nesse tempo precioso. Essa programação está sendo transmitida nas nossas redes sociais, nosso YouTube, nosso Instagram, pelo Facebook. Compartilhe esse link, compartilhe aí nos seus grupos de redes sociais também, compartilha lá no seu WhatsApp o link que as pessoas vão entrar lá no YouTube, vão receber, ou no Facebook, no Instagram, essa palavra vai edificar. Se foi bênção para você, vai ser bênção para as pessoas também que ouvirem, receberem essa programação. No nossa TV Amazônia, no canal 7, também essa palavra está sendo transmitida e vai continuar. Então, que Deus abençoe a sua vida, que a sua semana seja uma semana de bênção, de vitória em todas as áreas. Essa é a minha declaração de fé para você, querido. Deus abençoe.